Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos estar inclinando nossas cabeças e orando? Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, e hoje eu estou incumbido de estar expondo ela aos Seus filhos, ó Pai, a esse Seu rebanho, Senhor. Ó Pai, o Senhor é um Deus gracioso, como nós ouvimos aqui já hoje. O Senhor é um Deus de misericórdias, e nós temos muito para lhe agradecer, ó Pai. Mas queremos lhe pedir mais algumas coisas, ó Deus. Nós temos tanta dificuldade de ouvir e de entender as Tuas palavras, ó Pai. O nosso coração, por muitas vezes, é tão duro e tão fechado, ó Deus, para os Seus ensinamentos, Senhor, que o fato de estarmos aqui já é um milagre da Tua parte, ó Pai. O Senhor ter aberto os nossos ouvidos, ter permitido que nós enxergássemos a luz gloriosa do Teu Evangelho, Senhor, é de fato um milagre. Eu peço que o Senhor dê procedência a esse milagre, ó Pai, e através do Seu Evangelho, ó Deus, que é a forma que o Senhor escolheu para salvar aqueles que creem, ó Pai, esteja transformando a nossa vida, Senhor, esteja nos mudando, esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Que não sejam simplesmente palavras ditas pelo Lucas a esse povo, ó Pai, mas que o Senhor, ó Deus, que conhece todos os corações, esteja suprindo a necessidade de cada um dos Seus filhos aqui nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito, ó Deus, esteja quebrantando o nosso coração, ó Pai, e nos capacitando a compreender as Tuas palavras, ó Deus, dando força, ó Pai, para que no final de tudo isso, a gente possa sair daqui, ó Deus, não só com a disposição de obedecer os Teus mandamentos, ó Pai, mas com uma vontade interior provida do Teu Santo Espírito, a fim de que sejamos mais obedientes e também conformados um pouco mais, ó Pai, à imagem e semelhança do Teu Santo Filho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, deixa eu pegar o meu rascunho aqui. A carta de Paulo aos Romanos, alguns comentaristas costumam dizer que ela é a mini teologia sistemática de Paulo, porque quando você lê ela de forma panorâmica, você percebe que ele sistematiza todo o Evangelho, ainda que em poucas páginas, ainda que em poucos capítulos, para a compreensão dos romanos. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele ainda não tinha ido visitar os romanos, mas ele escreveu e quis deixar eles preparados para a sua vinda. A gente percebe que não tem muitas correções doutrinárias, como nas demais cartas, como para a igreja de Corinto, ou para a igreja da Galácia, que é a carta aos Gálatas, mas ele faz essa breve exposição do que é o Evangelho para eles. E é interessante porque nos primeiros 11 capítulos você vai ver que ele faz isso. E quando chega o 12º capítulo, parece que muda um pouco as coisas, ele sai um pouco da teoria, ele sai um pouco da doutrina, ele sai um pouco daquilo do que é o Evangelho, e ele começa a dar alguns conselhos práticos a essa igreja para que eles estejam obedecendo. E ele começa com essas palavras: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa palavra rogo-vos, quando você pega ela no grego, ela é uma palavra que ela tem o sentido de alguém que dá uma ordem, alguém que diz algo, revestido de autoridade. E aqui o apóstolo Paulo, revestido de sua autoridade como apóstolo, diz aos romanos para que, pelas misericórdias de Deus, ele apresentasse o vosso corpo por sacrifício santo
e agradável a Deus. Então, primeiro de tudo, eu quero que os irmãos entendam que por trás de toda essa autoridade do apóstolo Paulo, e por trás dessa ordenança está também a autoridade do Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa epístola. Então, sobre tudo que vai ser dito aqui, eu não quero que os irmãos olhem para isso como se fosse um bom conselho. Eu quero que os irmãos olhem para isso que será dito aqui como uma ordenança do Senhor, partindo da autoridade do Espírito Santo. Isso aqui não são ordens que vêm da parte do Lucas. Isso são ordens que vêm da parte de Deus e que o Lucas está simplesmente repassando a vocês. Então isso não é só um bom conselho do tipo que nós podemos pegar caso a gente ache interessante ou coisa do tipo. Não, eu quero que vocês olhem para tudo que vai ser dito aqui como se fosse uma ordem dada a vocês. E a ordem é: para que pelas misericórdias de Deus vocês apresentem o corpo por sacrifício vivo. Vamos tomar a segunda palavra então. Rogo-vos, pois. Irmãos, o pois, toda vez que você lê essa palavra na Bíblia, né, ou em qualquer outro texto, ela indica a conclusão de um argumento que acaba de ser estabelecido. Então, primeira pergunta e resposta que eu vou dar a vocês é essa: rogo-vos, pois o quê? Toda vez que vocês encontrarem a palavra pois ou a palavra portanto na Bíblia, a gente deve estar fazendo essa pergunta: pois o quê ou portanto o quê? Ele acabou de iniciar o capítulo 12. E daqui para trás, ele fez uma dissertação do Evangelho, de forma resumida, mas fez. Então, quando você vê essa palavra, rogo-vos, pois, você tem que retomar a tudo que foi escrito entre o capítulo 11, entre o capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. E entre o capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, ele diz que todos são depravados, ele diz que não há nenhum justo, ele diz que somente pela fé, ele diz que Deus proveu o holocausto que era necessário para a remissão de nossos pecados. Ele diz que Deus tem os seus eleitos. Ele diz que a vontade de Deus é que sejamos conformados à imagem do seu Filho. Diz que Ele enviou o seu Espírito, entre muitas outras coisas. Então, quando você acaba de ler o capítulo 11, nos últimos versículos, você vê que ele tem uma expressão de glória e de louvor, e ele adora a Deus de uma forma magnífica, por tudo isso que Deus fez. Então, quando Paulo está dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, ele quer que vocês se atentem aos 11 primeiros capítulos, observem aquilo, e por causa daquilo que já foi dito, vocês ofereçam o corpo como sacrifício vivo de vocês. Eu vou dar um outro exemplo que está em Colossenses, os irmãos não precisam abrir a Bíblia. Eu vou ler aqui, coisa rápida, para que vocês entendam um pouco melhor isso. Em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 4, Paulo diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, ele está querendo dizer o quê? Irmãos, quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, vocês também vão ser manifestos com Ele em glória. Então, por causa disso, está querendo dizer, portanto, por causa disso, façam morrer todas essas coisas em vocês. Façam morrer todo esse tipo de pecado em vocês. Porque quando Cristo vier, vocês vão se manifestar com Ele em glória. Voltando ao capítulo 12 de Romanos, a gente lê ele dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a conclusão que Paulo chegou. Todas essas grandes misericórdias que são tratadas, toda essa exposição que ele traz à nossa vida. É interessante a gente parar para pensar que Deus sempre faz algo grandioso antes de nos pedir algo.
Ou, como diria Agostinho, Senhor, concede-me o que tu queres. E pede o que o Senhor quiser. O que ele quer dizer é, contanto que o Senhor me dê aquilo que o Senhor está pedindo de mim, me peça o que quiser. Como foi com Abraão, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, por exemplo. Quando ele chega lá, e o anjo pede para que Abraão pare, havia um sacrifício ao lado, porque Deus já tinha preparado. Então Deus, ele sempre pede algo para nós, cujo ele já proveu o que precisamos. Então quando ele diz para que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo, ele já proveu toda uma multidão de misericórdias, toda uma multidão de glória, e tudo aquilo que a gente precisa para oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus. É necessário que a gente olhe para toda a glória de Deus, é necessário que a gente olhe para toda a majestade do Senhor Jesus, para toda essa beleza que há no Evangelho, e enxergando isso, nós de livre e espontânea vontade, venhamos e ofereçamos o nosso sacrifício a Deus. Perceba que é por amor que Deus pede isso, e é por amor que Ele peça que a gente faça isso, porque Ele nos deu grandiosas misericórdias. Então por isso, irmãos, vamos fazer, por isso vamos nos oferecer, por isso vamos sacrificar, por isso vamos nos apresentar-nos diante de Deus como esse sacrifício. Por isso vamos viver de tal forma que reflita em nós, que venhamos a refletir o quão abençoado nós já fomos. É interessante, a Adriele disse aqui que Deus, ele não quer barganha, né? Deus, ele não é o tipo de Deus que Ele quer que você ofereça algo para você ser abençoado. Isso é um tipo estranho de evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje. Mas Deus é muito pelo contrário. Nós não fazemos algo na intenção de sermos algo, nós fazemos algo porque Deus já fez algo, e isso que Ele fez tem um peso de glória tão grande, que nem uma vida inteira nossa de sacrifícios pagaria, e é isso que a gente deve entender. O Evangelho não é coisa pequena, o sacrifício de Cristo não é coisa pequena, mas ele é tão precioso, que por trás de uma vida inteira, de lutas, de sacrifícios, e qual for a renúncia que cada um de nós tivermos que fazer para continuar seguindo o Evangelho, ainda é pouco. Por isso a gente comete um erro quando a gente pensa que aquilo que a gente oferta, ou que aquilo que a gente renuncia, aquilo que a gente abre mão, ou aquilo que a gente está sacrificando, ou a forma como nós nos esforçamos, é algo grandioso. Isso é algo grandioso quando você compara o que você está fazendo com talvez o que outras pessoas fazem. Isso é algo grandioso quando você compara isso talvez com o que você já fez, ou talvez com a vida que você levava, ou talvez com a vida do teu irmão, que talvez não sacrifique tanto, ou não renuncie tanto, ou não abre tanto mão das coisas como você. Mas você não deve medir você com você mesmo, ou comparar você com o teu próximo, com o teu irmão. Eu quero que vocês entendam que o sacrifício que vocês fazem deve ser comparado ao sacrifício que Deus fez. Não porque Deus quer medir forças, mas porque Ele quer mostrar uma misericórdia, e Ele quer que nós nos sacrifiquemos a Ele, porque o sacrifício que Ele fez foi muito maior do que a nossa vida inteira de sacrifícios pode proporcionar a Deus. Citando Crisóstomo, William Greathouse pergunta: como pode tornar-se o corpo um sacrifício? E é interessante isso que ele diz, porque ele diz assim, deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela será uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. E aí ele continua dizendo: não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmolas, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar.
O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos, pois um sacrifício não tem nada de impuro. Um sacrifício para Deus, com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos outros membros. E o que é mais interessante quando você lê esse texto, é que Paulo ele diz para eles apresentarem o corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus. E quando ele diz isso a esse povo, que era um povo que ele estava sendo instruído de acordo com a cultura greco-romana naquela época, um povo que era ensinado de acordo com os pensamentos dos filósofos, de Platão, entre tantos outros, que para eles o corpo era algo constrangedor, o corpo era algo que era totalmente desprezível, o corpo era algo que era de se envergonhar, e era totalmente impuro, e não continha nenhum bem nesse corpo. Então, você olha isso, você percebe que Paulo, ele, de certa forma, ele choca os seus ouvintes, dizendo isso, e ele deixa eles atônitos, porque para eles o corpo era um estorvo, mas Paulo chega e fala assim: apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, como um sacrifício santo a Deus. Contextualizando isso, a gente pode dizer o quê? Que hoje em dia, em muitas igrejas e em muitos lugares, como que é feito um apelo a Deus? O apelo a Deus, ele é feito o apelo ao homem, na verdade, ele é feito da seguinte forma: quem quer aceitar Jesus, ou quem quer entregar o seu coração a Deus, ou qualquer coisa do tipo, então as pessoas levantam as mãos, certo? E aquele que está disposto a entregar o seu coração a Deus, ele vem à frente. Esse é o apelo que a gente vê na maioria das igrejas, mas é um apelo medíocre, porque supõe que a gente tem que entregar só o nosso coração a Deus, e é também contraditório, porque é impossível você entregar o seu coração a Deus e não entregar o resto do seu corpo. É dever do cristão oferecer não só o seu coração a Deus, mas como todo o seu corpo. É por isso que ele diz isso. Não é suficiente, como a gente acabou de ler, eu entregar apenas uma parte do meu corpo. Não é suficiente que eu entregue apenas o meu coração. Mas Deus chama eu e a cada um de vocês a nos entregarmos como um sacrifício vivo por completo. Não é só o seu coração que Deus quer. Deus, ele quer toda a tua mente. É por isso que a nossa mente precisa ser devotada ao Senhor. Deus, ele quer cada uma das suas mãos, e ele quer também todos os dedos da sua mão. Deus, ele quer o seu pé, ele quer a sua língua, ele quer os seus olhos, e ele quer que você se santifique de tal forma que tudo isso seja consagrado a ele. Esse é o verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tá certo, o nosso corpo é um corpo que muitas vezes acaba nos causando tanto mal, e temos problemas, e a gente tem várias doenças, e por causa dessa nossa carne corruptível, há tanto pecado imerso em nós. Mas isso não significa que a gente deve descartar o corpo, porque quem pensa assim, acaba se iludindo, acaba abusando da sensualidade, acaba entregando o corpo à lascívia, acaba entregando o corpo à luxúria, e pensa que Deus está satisfeito, porque afinal de contas, Deus quer o meu coração. Eu já vi isso, eu já fiz algumas visitas em presídio, e eu já vi alguns pregadores fazendo esse tipo de apelo. Irmão, Deus, ele quer o seu coração. É verdade, é verdade. Mas dizer que Deus quer o seu coração não é toda a verdade. Essa é a grande questão do Evangelho. A gente não deixa o Evangelho e prega ele em partes, para se tornar mais maleável, ou para que ele se torne mais aceito, ou mais popular, por exemplo.
Porque quando você olha para a comunidade em que a gente vive, quando você olha para a cultura em que a gente vive, as pessoas amam entregar os seus corações a Deus. É algo maravilhoso, porque parece algo assim que não é tão difícil, sabe? Eu faço uma oração, eu peço para Deus entrar no meu coração e, poxa, a gente chora de vez em quando na presença de Deus. É tocado um louvor bonito e mexe com as nossas emoções e isso é maravilhoso. Mas quando a gente fala que talvez a pessoa vai ter que mudar a forma de se vestir, ou que talvez a pessoa vai ter que deixar uma prática de lado, ou que talvez o cuidado excessivo com o corpo também pode ser um pecado e que ela deve entregar um pouco mais do seu corpo a Deus, então as pessoas rejeitam a mensagem. Mas a nossa missão não é tornar essa mensagem mais maleável, mas é fazer com que cada um de nós e aqueles que estão lá fora entendam o Evangelho em sua integridade e saibam que esse é o tipo de sacrifício que Deus deseja de nós. Mais uma vez, porque o sacrifício que Ele ofereceu é muito maior do que qualquer sacrifício que a gente pode oferecer. Voltando um pouco acima de novo, ele diz, pelas misericórdias de Deus. O que é constrangedor para nós e o que deve nos constranger. Se para essa cultura a qual Paulo estava direcionando essas palavras, o corpo era um empecilho e era um estorvo, e era isso que constrangia eles, e para nós não deve ser assim. A gente deve olhar para o nosso corpo como algo também a ser oferecido a Deus, e como algo que pode ser bom e proveitoso ao Senhor. O que nos constrange é o amor de Deus. Porque Deus fez tudo isso. É o argumento que Paulo usa. Porque Deus nos entregou o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Imagina agora que Ele nos redimiu e que Ele nos fez os seus filhos, o quanto mais Ele nos dará. Ele diz, Ele nos dará com Ele todas as coisas. Esse é o tipo de amor que deve constranger as nossas vidas. A gente deve olhar para a gente e entender o estado de humilhação que o ser humano se encontra. Porque eu e você nos encontramos em um estado de humilhação. Porque Deus, Ele fez tudo isso sem a gente merecer. E tanto eu quanto você, ainda que jamais sejamos capazes de pagar aquilo que Deus fez, nós nos tornamos devedores, tanto de Deus como uns aos outros que aqui estamos. Cada um de nós é devedor do nosso irmão, porque nós devemos o amor a Ele. E essa é uma dívida que jamais vai ser paga. Porque não importa o quanto eu ame o pastor, não importa o quanto eu ame a minha esposa, não importa o quanto eu ame a vida do Ricardinho e a vida de cada um de vocês, eu tenho que continuar expressando e mostrando esse amor, porque essa é uma dívida que jamais cessa. Essa é uma dívida que vai continuar, porque é uma dívida impossível de ser paga, mas ainda assim a gente tem que continuar pagando ela. Eu lembro um dia que eu estava em casa e eu recebi um ato de misericórdia, assim. Eu estava falando com o meu irmão e se eu não me engano, eu falei algo do tipo... Fiz uma pergunta para ele, perguntando como ele estava e... Acho que eu ia pedir um lanche. E aí ele falou assim, não, hoje é por minha conta. Eu falei, opa, é difícil isso daí, né? Agora para colar a conta dele, então beleza. E aí eu pedi um lanche, e eu lembro também que ele falou assim, o que você quer beber? Eu falei, rapaz, tá bom o negócio pro lado dele hoje. E aí eu acho que eu escolhi uma água com gás, não lembro, alguma coisa do tipo. E aí ele falou assim, de sobremesa. Eu fiquei pensando, caraca, eu comecei a achar estranho. Porque eu falei assim, o que esse moleque quer? Esse era o meu pensamento. O que esse garoto está querendo? Ele vai me pedir alguma coisa depois disso. E aí ele me mandou uma sobremesa, ele me mandou o lanche, ele me mandou a minha água, ele me mandou um chocolatinho. E eu fiquei dessa forma, constrangido com o que ele fez.
Esse é o amor de Deus e essa é a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Ele oferece algo sem a gente merecer. E o erro que a gente comete é de tentar merecer o amor de Deus. Se por um lado a gente deve ser esse sacrifício, a gente não deve tentar recompensar ou pagar a Deus por aquilo que Ele fez, porque isso é impossível. Para pensar no que Davi diz. Ele fala assim: quem poderá pagar o preço por uma alma? Não há dinheiro no mundo que pague. A única forma de uma alma ser paga, de uma alma ser redimida, é através de sangue derramado. E Deus derramou o sangue do precioso Filho dele. É assim que a gente deve ser constrangido. A gente deve olhar para isso, ver beleza nisso, ver a grandeza desse sacrifício. A gente deve se sentir constrangido. Eu acredito e eu quero acreditar que cada um de nós aqui, em seus respectivos momentos de oração, a gente fica constrangido. A gente se pergunta por quê? Acho que essa é uma pergunta que já passou na mente de todo cristão. Por que eu, Pai? Por que eu fui escolhido? E não importa o quanto você pense ou o quanto você use da filosofia e abuse de tudo isso, você nunca vai entender o porquê você foi escolhido. Você simplesmente aceita a graça. Você aceita essa misericórdia de Deus. E conforme os dias vai passando, Deus vai abrindo os nossos olhos para que a gente contemple e veja o quão grandiosa é essa misericórdia. E Paulo diz sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra racional, culto racional, ela vem de uma palavra grega que chama lógicos, que é realmente o que está escrito. Na tradução, os tradutores foram contundentes em colocar isso. Racional é algo lógico, é algo razoável de se fazer. Então, racional, ela não se torna apenas aquilo que você faz por meio do seu entendimento. O culto racional não é um culto onde não existe nada místico. Alguns pensam dessa forma. Não, lá o culto é racional porque não tem um mover de Deus, ou porque é somente a palavra que é pregada, né? Algumas pessoas tendem a entender isso, de que um culto frio é um culto onde a palavra é pregada, então somente isso, e isso é culto racional. Quando ele diz que sobre o culto racional, que é o sacrifício vivo, santo, agradável, que é o nosso culto racional, ele está querendo dizer que é o mais óbvio a ser feito. Isso é o óbvio. Ofereçam esse culto racional a Deus. Não só algo que seja capaz de entender e que cada um de vocês possam entender, mas que seja algo que você compreendeu. Oferecer o nosso corpo como sacrifício é o nosso culto racional, porque nós compreendemos o que quer dizer pois. Porque a gente compreendeu o que Paulo disse e como foi explicado o Evangelho a nós. Então isso é totalmente racional. Quando eu compreendo essas grandes misericórdias e quando eu compreendo o Evangelho, o lógico a ser feito é que eu entregue a minha vida e todo o meu corpo a Deus. Isso é o que a gente tem como culto racional. Não é apenas aquilo que pode ser compreendido por meio da nossa mente. É também o que pode ser compreendido por meio da mente. É também isso. Mas não é apenas isso. Você, por exemplo, não tem como oferecer um culto racional a Deus sem ter compreensão do Evangelho. É impossível que isso aconteça. Porque você pode estar adorando ou sacrificando algo a falsos deuses. Você pode estar sacrificando e se molestando, se cortando, como era o que Martinho Lutero fazia, que ele se autoflagelava na intenção de alcançar o perdão divino. O verdadeiro culto racional, ele só pode acontecer quando a gente compreende o Evangelho.
quando a gente compreende o que Ele quer dizer, o que Ele exige de nós. É por isso que Paulo, em Atos, ele diz assim: eu não deixei de vos anunciar nenhum dos desígnios de Deus, e eu estou livre do sangue de vocês. O culto racional verdadeiro, ele começa a acontecer quando cada um de nós compreende o Evangelho por completo. Até lá a gente vai oferecendo o culto como pode, mas o que Deus quer que nós compreendamos é a totalidade do seu Evangelho, para que a gente possa de fato oferecer o verdadeiro culto racional a Ele. É incrível como o mundo parece adorar a Deus. O mundo, ele parece se sacrificar a Deus. O mundo às vezes oferece sacrifícios e faz boas doações e pratica certo tipo de piedade, mas sem nenhum conhecimento do que é o real Evangelho. Então, mais do que ouvir isso, a gente tem que voltar para aqueles 11 primeiros capítulos dessa epístola de Romanos e ler ele vez após vez após vez. Essa mesma carta é tida por muitos como a carta mais importante da Bíblia, como a carta mais importante, porque foi através dela que Deus deu luz ao reformador Martinho Lutero, porque através dela nós podemos dizer que estamos aqui, não só por causa dela, mas ela é grandiosa demais. A gente lê isso de forma tão superficial, e é incrível. Às vezes eu tenho, em questão de livros, eu tenho um sonho, né? Que é ter a coleção de Romanos do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que ele escreve um livro que é um camalhaço desse tamanho, para cada capítulo de Romanos. Eu estou aqui hoje pregando para vocês 2 versículos, que durarão cerca de 40, 50 minutos. Agora você pensa, se você se aprofundar nisso, porque tem escritores que em cada 2 versículos escreveram 200 páginas, e eu e você não podemos julgar que a gente já sabe demais desse livro, que a gente se aprofunde cada dia mais nele. Continuando no versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo diz não vos conformeis, ele está trazendo a ideia de nós nos amoldarmos ao padrão do mundo. Quando eu converso com pessoas um pouco mais velhas que eu, ou com um pouco mais de experiência de igreja, eles sempre contam uma história que na verdade é a história da igreja, e se você for parar para analisar, ela é uma história verdadeira, né? Eles falam assim que no início da igreja, Satanás, ele assassinava os cristãos, e ele matava e perseguia, na intenção de que o cristianismo se erradicasse da terra. Só que isso não trouxe resultado, porque conforme o sangue dos mártires caía, mais e mais pessoas iam se convertendo ao Evangelho. Então o que Satanás fez, é assim que eles contam, foi se infiltrar dentro da igreja. E não é muito difícil nos dias de hoje a gente olhar para as nossas igrejas, a gente olhar para o nosso próprio coração e perceber o quanto da cultura secular tem nele. Porque já que perseguir os cristãos não adianta, vamos nos infiltrar no meio dele. E fica muito claro e evidente que essa é a estratégia de Satanás até hoje, é aquilo que está dando mais resultado.
Eu gosto quando o Leonardo Ravenhill, ele diz assim: a gente nunca teve tanto conteúdo, a gente nunca teve tanta mensagem. Você liga o rádio, você tem lugares que estão pregando a palavra, tem lugares que estão tocando hino, você abre o Instagram, tem milhões de páginas reformadas com bom conteúdo bíblico para você seguir, no Facebook tem ótimas páginas, você liga a TV, você encontra canais de pastores que realmente estão pregando o evangelho, mas a gente ainda é débil, a gente ainda é fraco, a gente ainda é um tanto quanto mundano. Porque a cultura e o conteúdo mundano, ele tem adentrado em nossos corações, muitas vezes de forma imperceptível. E quando a gente vê, nós já estamos agindo como o mundo age. É por isso que a gente deve sair dessa forma do mundo. De maneira nenhuma a gente pode se conformar com o mundo. Uma das coisas que evidenciam que nós estamos conformados com o mundo e com as coisas que estão acontecendo, é que a gente olha e fala, é normal. Mas é normal por quê que é normal? Porque todo mundo faz, é normal? Porque talvez a maioria dos cristãos estão fazendo, é normal? Será que a gente encontra a base bíblica nisso? E de pouco em pouco a gente vai se conformando ao mundo. O que ele quer dizer é realmente isso: o mundo tem uma forma. Portanto, não se conformem com ela. Não se moldem ao seu padrão para que você caiba nela. Normalmente quando eu converso com jovens, eu percebo assim que é interessante porque a gente sempre dá um jeito de se tornar mais bacana. A gente sempre dá um jeito de se enturmar com o povo do mundo, nas confraternizações da empresa, na faculdade, onde quer que a gente seja, se tornando um pouco como eles, ou falando um pouco sobre os assuntos que eles falam. E a gente deixa de ser esse sacrifício vivo, porque a gente passa a ouvir o que não deve, a gente passa a ver o que não deve, a gente passa a falar o que não deve, na intenção de se enturmar com o mundo. Mas a gente não está aqui para ser parecido com o mundo, a gente não está aqui para passar uma imagem de que, olha, o evangelho é algo legal, sabe? Você pode ir na minha igreja, lá, sabe, é bem tranquilo. Porque a gente tem medo de parecer chato. E eu falo isso, quando eu digo assim, a gente tem medo, não é na intenção de aliviar a mensagem e dizer assim, e não, ao invés de falar, olha, vocês têm medo, não. É porque muitas vezes eu também me enquadro nisso. É porque muitas vezes eu me vejo sendo assim. Eu não estou tentando aliviar, ou usar essa palavra nós, ou a gente, como um eufemismo, para sensibilizar as palavras. É porque é a realidade. E a gente tem que ter consciência que é necessário uma luta. E que essa luta vai ter um fim. Mas se eu e você estamos aqui hoje, é porque ela não chegou no fim ainda. Então Paulo continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra transformai-vos, ela é traduzida como metamorfose, que é algo que acontece de dentro para fora. É por isso que a gente deve estar com os ouvidos e o nosso coração atento, a fim de que a palavra entre no nosso coração. Porque a mudança que tem que acontecer na minha vida e na vida de cada um de vocês, ela começa dentro do nosso coração. O que isso significa?
que simplesmente mudar o exterior não é algo que, obviamente, significa que o interior foi transformado. Um interior transformado, ele produz um exterior diferente. Mas não pense vocês que a gente pode maquiar o nosso interior, mudando um pouco as nossas ações externas, mudando um pouco a nossa forma de se vestir, deixando um pouco a sensualidade de lado, pois aquele que tudo vê, ele sonda os corações. E ele sabe se eu ou você tem um coração transformado ou não. É por isso que a gente não deve se maravilhar com boas ações, ou a gente não deve olhar demais para os homens, porque a gente não sabe o que está no coração deles. Por isso que quando a gente vê um pregador trazendo a mensagem de Deus, a gente não pode pensar demais a respeito dele, porque Deus que conhece o coração dele, e a gente deve entregar o julgamento a Deus, e a gente não deve tomar parte nisso, porque as simples ações exteriores, elas não têm valor para Deus, a menos que elas venham de um coração transformado, e elas passem pelo filtro do Senhor Jesus Cristo, elas jamais vão ser recebidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem uma oração que deve ser feita, é para que Deus abra os nossos corações, é para que a sua palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Irmãos, eu posso ficar aqui 2 horas falando, trazendo a mensagem de Deus. A gente pode estar sentado em uma dessas cadeiras há 10 anos ouvindo a mesma mensagem, mas se Deus não vier, não abrir o nosso coração, não abrir os nossos olhos, e fazer com que a gente enxergue o Evangelho, e fazer com que a gente receba essas palavras no nosso coração, não haverá mudança. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Que toda mudança ela começa de dentro para fora. Não há mudança que ocorra primeiro na parte de fora. Quando um rapaz ele se converte, ele para de usar drogas, foi porque o coração dele está sendo transformado. Quando uma moça que é devassa, ela se converte e ela começa a abandonar a sensualidade, se espera que isso seja porque o coração dela está sendo renovado, e ela está entendendo que aquilo não é algo útil para a vida cristã dela. Sabe o nosso grande problema em relação a toda a nossa cultura e a todo o sistema mundano? É que a gente contempla muito do que é inútil. Eu gosto da oração de Davi, quando ele diz assim: Senhor, desvia os meus olhos da vaidade. Alguns pregadores e alguns escritores do nosso passado, eles foram muito perspicazes em ver isso. Porque eles dizem coisas como: a questão não é se me é permitido, a questão é se é útil. Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando Paulo diz que a gente deve se transformar pela renovação da nossa mente, se espera que a gente coloque em nossa mente, diante dos nossos olhos, e o que a gente deixe entrar pelos nossos ouvidos, seja algo totalmente novo, do caso contrário não acontece transformação. Porque como eu acabei de dizer, a gente tem muito conteúdo bom, mas o conteúdo ruim, a gente tem ainda mais. O problema não é que a gente tem pouca música cristã, o problema é que a gente tem muita música mundana. O problema não é que não existe bons filmes, o problema é que existe muito mais filmes ruins.
que a gente não deveria passar perto. Não há renovação se não houver abandono da velha vida. Essa é a nossa maior dificuldade. Isso me dá medo. Porque a gente está tentando renovar a nossa mente, e ao mesmo tempo a gente está bebendo de um poço que é sujo. A gente vem ao culto e muitas vezes se delicia com a palavra de Deus. A gente vem ao culto e louva a Deus pelas suas bênçãos e agradece a Ele. E a gente eleva as nossas expressões de louvor e adoração. E é tudo tão maravilhoso. Mas a gente sai do culto e a gente começa a consumir tudo aquilo que é mal. Eu fico pensando como está o estado das nossas almas. Porque uma hora a gente come algo bom, saudável. Uma hora a gente está se alimentando de bons livros, a gente está se alimentando de boa palavra, a gente está lendo a Bíblia, e de repente de uma hora para outra a gente está consumindo aquilo que é inútil. A nossa alma muitas vezes está um caos, está bagunçada, está dolorosa, e a gente não sabe o que está acontecendo. Porque é assim que a gente se encontra. E não vai acontecer renovação alguma, ou transformação alguma, se a gente permitir que diante da nossa mesa tenha dois tipos de alimento. É por isso que a gente deve ser exigente quando a gente ouve pregações. A gente não deve aceitar qualquer louvor, porque a gente corre o sério risco de ser contaminado por aquilo. A nossa vida de oração, ela deve ser tão frequente, porque a gente caminha e transita por um mundo onde é devastador, cheio de pecado e nos contamina com tanta facilidade. E hoje, enquanto eu estava lendo, recapitulando o rascunho dessa mensagem, eu achei outro trecho de algo que eu tinha escrito, que dizia que é daí que surge a nossa necessidade de orar. Porque a gente sai das nossas casas, a gente sai da igreja, e está tudo maravilhoso, mas a partir do momento que a gente pisa no mundo, a gente começa a se contaminar. Então a gente tem que chegar em casa, tem que observar a nossa vida, fazer uma introspecção, tirar um tempo de reflexão e falar: no que foi que eu me contaminei? Senhor, me purifica. Porque a gente não pode continuar sendo cristão bebendo de todo quanto é tipo de fonte. Jesus disse que Ele era a fonte de vida. E a gente morre porque a gente bebe de uma água suja. E então a gente bebe um pouco da água limpa, mas a gente bebe muito mais da água suja do que da água limpa. E daquilo que realmente pode transformar as nossas vidas e trazer vida a nós. Esse tipo de renovação, ela só vai acontecer por meio de uma conjugação entre o Espírito e a Palavra de Deus. Warren Wiersbe diz: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, a gente é conformado ao mundo. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, a gente é transformado. E perceba aqui que por mais que o texto diga que a gente deve deixar que Deus nos transforme, no que diz respeito à renovação da nossa mente, é responsabilidade minha e sua. Você não pode esperar ser transformado ou que a sua mente seja renovada se você não vai diariamente à palavra de Deus. Isso ultrapassa a ignorância. Hoje eu refletia sobre isso, e talvez vocês passem pelo mesmo que eu.
Porque às vezes a gente ora por transformação, e a gente ora por mudança, e por mais mudança, e por mais mudança, e a gente para, analisa a nossa vida e fala: meu Deus, eu não mudei nada. Eu preciso ser diferente, Senhor. Às vezes eu me entristeço, porque parece que eu sou a mesma pessoa que eu era há 5, 6 anos atrás. Então eu dou graças a Deus, porque tem alguns irmãos e algumas pessoas que falam: não, Lucas, olha como você mudou, olha como você progrediu. Mas de fato a gente pode não encontrar progresso algum em nossa vida em anos de caminhada cristã, porque a gente está caminhando com o mundo do lado. Não há progresso na vida cristã se a gente não tomar responsabilidade, se a gente não se dedicar e for zeloso na oração e na leitura da palavra. Isso é responsabilidade minha e sua. Ir aos bons livros, ir à palavra de Deus, para que a nossa mente seja renovada. Eu lembro que logo quando eu me converti, um irmão me disse assim, que, cara, você tem que ler. Lê bastante, com bom proveito. A questão não é só a quantidade de letras, de palavras, de frases e capítulos que você lê. Mas ele dizia assim, porque Deus, Ele vai usar daquilo que você sabe, daquilo que você tem no coração e daquilo que você tem na sua mente. Por exemplo, como eu vou pregar o Evangelho se eu não compreendo o Evangelho? E como eu posso compreender o Evangelho? Estudando o Evangelho. É impossível que a gente seja usado por Deus sem antes preparação. Paulo, quando ele se converteu, ele ficou mais de 3 anos estudando o Evangelho. A Bíblia fala que ele foi, acho que para a região da Arábia, e ele ficou lá, estudando, meditando nas Escrituras. E quando ele voltou para pregar o Evangelho, mas depois houve um tempo em que ele se separou de novo. Se eu não me engano, foi Billy Graham, que uma vez perguntaram para ele, e perguntaram algo assim: se você tivesse 3 anos de vida, o que você faria? Ele falou assim: eu estudaria 2 anos e pregaria 1. Então, para a nossa vida ser transformada, para a nossa mente ser renovada, primeiro, é necessário que a gente saiba selecionar muito bem o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente está lendo. É necessário que a gente se debruce diante da palavra de Deus, para que então haja transformação, para que a gente não precise, para cada ação, ficar desesperado, dizendo: eu não sei qual é a vontade de Deus. Mas para que no nosso cotidiano, a gente saiba agir em conformidade com a vontade de Deus. Porque a gente se desgastou e a nossa mente está renovada com a palavra de Deus. Então a gente sabe muito bem qual a vontade de Deus. E a gente não fica ansioso ou preocupado com qual decisão vai ser tomada. E Paulo, ele termina dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É a vontade que Deus tem para cada um de nós. É a vontade que Deus tem para todos os santos e para toda a igreja. Que sejamos santos e que venhamos a obedecer os seus mandamentos. Porque a gente poderia olhar para esse texto e dizer: qual deve ser a vontade de Deus para a minha vida? Ou ficar muito preocupado porque, sabe, eu quero saber o que Deus tem para mim, ou para onde Deus vai me levar, ou o que Deus vai fazer através da minha vida. Mas isso não é algo que talvez compete a mim e a você saber agora. Quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quando? Ele diz assim: não vos compete saber tempos e épocas.
A boa vontade de Deus que a gente tem que experimentar é os seus mandamentos e é a sua obediência. A primeira coisa que eu e você temos que se preocupar é obedecer. Porque obedecer é melhor do que ficar oferecendo sacrifício de tolo. Então essa é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E ela está contida na sua lei. E ela está contida na sua palavra. Para encerrar, o que eu quero dizer a vocês é: não se preocupe o que vai ser do ano que vem. Para onde você tem que ir, para onde Deus vai te levar. Ou talvez daqui 2, 3, 4, como será que vai ser daqui 10 anos a nossa vida? Será que alguns de vocês aqui vão ser pastores, outros missionários? Será que se tornarão presbíteros? Isso não é o primordial. O primordial é o que a gente compreenda o Evangelho, as leis de Deus, o quanto elas são maravilhosas, e obedeça tudo isso, de pronto, como diz Tiago. Não sejam tardios em obedecer. Amém?